Oiê, espero que você esteja bem, né? E curtindo a evolução do seu processo de mentoria de carreira. Lembra como é que você estava antes de começar o processo? Agora você já tem um bocado de informações, de materiais e você vai continuar evoluindo nesse processo. Cerca de 2 a 4 semanas depois da finalização do seu LinkedIn, nós vamos nos encontrar de novo para a nossa segunda sessão. Mas antes disso, claro, você vai botar o que você aprendeu em prática, assim quando nós nos encontrarmos, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Bom, você já consumiu o conteúdo do formulário inicial, nós já tivemos uma das nossas sessões, né? Eu já te conheci, o que foi essencial para eu entender você e criar a estratégia do seu programa de mentoria. Você também já recebeu alguns materiais escritos muito ricos, como o e-book completo com as informações sobre o processo de busca por trabalho aqui. Você recebeu também as perguntas mais comuns de entrevista para que você otimizasse aquele tempo, né? O uso daquele tempo enquanto eu elaborava o seu currículo. Bom, e você acabou de receber agora o seu currículo, ou como nós chamamos aqui, o seu resume. E não foi só um, você recebeu duas versões. Uma versão longa, que é o que eu chamo de matriz. Esse currículo é o que nós usamos como master, como base. E você recebeu também o currículo de uma página, que é o que você vai criar uma cópia e adaptar para cada vaga que você aplica. A primeira coisa que você vai fazer é salvar esses currículos, porque por motivos de espaço, eu preciso muitas vezes apagar os meus arquivos periodicamente. Então, salve cópias, envie para os seus e-mails e salve. Salve no seu drive, salve no seu computador, assim você não perde nenhum desses materiais, tá? Agora que você já tem os seus resumes, você já pode começar a aplicar para as vagas, mas para isso, você precisa adaptar o seu resume para cada vaga. Sim, mesmo que eu tenha te enviado esse resume de uma página, você sempre precisará adaptá-lo para cada vaga. Então é por isso que nós elaboramos uma estratégia lá no início e nós seguimos com essa estratégia que eu defini com você até o fim. Então não basta você ter um currículo, ele precisa também ser bem escrito, precisa estar coerente com seus objetivos de cargo e de carreira e ele precisa estar compatível com o que a indústria quer, ou seja, as palavras-chave de cada vaga. Mas tão ou mais importante do que você ter um bom currículo é você saber usá-lo. Ou seja, você já conheceu alguém que só tinha o currículo e não sabia que raios fazer com ele? Pois isso acontece, isso é muito comum. Então, uma das formas de usar o seu currículo é como parte da estratégia reativa. Ou seja, você viu uma vaga postada em algumas das job boards e você decidiu se candidatar a ela. Aí eu chamo essa estratégia de reativa porque a vaga é postada e você reage a ela aplicando para a vaga. Bom, alguns pontos importantes sobre isso. O comprimento do seu resume. Use o seu pensamento crítico, como nós falamos lá no início, mas normalmente o seu resume deve ter uma página para cada 10 anos de experiência. 2. Você vai, antes de mais nada, abrir o arquivo do seu resume de uma página, criar uma cópia e renomear com o seu primeiro nome, o seu último nome, o cargo da vaga e o nome da empresa da vaga. Por que fazer isso, Ellen, antes de qualquer alteração? Porque, quando a empresa te chamar para entrevista, você sabe, né? Qual currículo você usou, o que é que você disse naquela candidatura. E 2, quando o recruiter abrir o seu file, ele vai saber exatamente quem é você, o que é que para qual vaga você estava aplicando. Então, Maria dos Santos, ela queria uma vaga de engenharia na empresa Sumitomo. Então, assim, menos chances do seu currículo ser perdido. Então, tendo feito essa cópia, vamos lá para a adaptação em si. Quando nós falamos em adaptar, sempre foque em duas coisas. Qualidade acima de quantidade. Então, você vai fazer menos candidaturas, mas com atenção, ao invés de mais candidaturas sem qualidade, que é o famoso dedo nervoso, né? Disparar 100 currículos iguais, sem adaptação, aleatórios, porque esse processo, ele diminui muito as suas chances de ser vista pelos recrutadores, por exemplo. Além da candidatura com qualidade ao invés de quantidade, o segundo ponto é você pensar no ser humano que lerá a sua candidatura. Então, assim, como é que eu faço para provar para o recruiter, para o hiring manager, que eu já fiz aquilo no passado, portanto eu tenho a capacidade de fazer aquilo no futuro? Ou então que eu já desenvolvi essa habilidade, ou eu já trabalhei com algo parecido, que é transferível para essa vaga
que eu tenho interesse para essa vaga para a qual eu estou aplicando. Então, mesmo não tendo sido exatamente a mesma coisa, eu tenho a capacidade de ocupar aquele cargo. Então, sempre mantenha isso em mente, o fator humano. Quando a pessoa lê o seu resume, ela deve pensar imediatamente assim, poxa, olha só essa pessoa, identificar a sua compatibilidade com a job description, sabe? Leia a job description cuidadosamente, isso é essencial. Eu chamo essa etapa de troubleshooting, ou seja, você vai avaliar a vaga, entender o que é mais importante para eles, comparar o que eles pedem, ou seja, em termos de skills, experiências, indústria, atividades, qualificações, comparar isso com o que você já fez e aí sim você vai adaptar o seu resume, dando ênfase ao que eles estão procurando neste profissional da vaga. Então, comece pelo seu, falando agora da adaptação do currículo em si, comece pelo seu sumário. O sumário, né, ou o que nós chamamos lá de Professional Objective, ele é uma seção opcional do seu resume, mas eu particularmente gosto muito, porque pode funcionar como um título de um texto, por exemplo, um chamariz, para o recrutador ler e pensar, poxa, que interessante, é isso que essa pessoa tem. Ou então, é isso que ela quer, é isso que ela quer para a próxima fase da carreira dela, vou continuar lendo. Então ele funciona como uma espécie de chamariz, por isso que eu gosto bastante. E assim, existe um segredo. Quando nós estamos conduzindo um processo de recrutamento, né, existem diversos candidatos, muitos candidatos. E muitas vezes tudo é tão dinâmico que a gente leva cerca de 10 segundos para bater o olho num currículo assim e decidir se vale a pena continuar com aquele candidato ou, né, descartar. Isso e essa avaliação é feita com base no que eu identifico de match dele com a vaga. O que isso diz para você a respeito de recrutadores e do processo de recrutamento de forma geral? Quanto mais você conseguir facilitar a vida dos recrutadores, melhor para você. Isso também é mais uma prova de que você deve fazer as adaptações no currículo e também você não deve desanimar pelo número de candidatos que você viu lá que aplicaram para a vaga. Porque inúmeras daquelas pessoas que se candidataram ou não tem nada a ver com a vaga, ou eles fizeram a candidatura, honestamente, que nem o nariz, no modo metralhadora, e às vezes isso chega a 90% dos candidatos com essas candidaturas medíocres. E é melhor para você, porque você vai fazer tudo com qualidade. Então percebe a importância de fazer as coisas com qualidade? Bom, vamos lá, vamos a um exemplo, né, de adaptação no seu resume. Supomos que você está se candidatando a vagas de Administrative Assistant, né, de assistente administrativo. Lembrando que se você está aplicando só para vagas de assistente administrativo e para os cargos, né, correlatos, as skills que eles pedem nas vagas, elas sempre vão girar em torno das mesmas coisas. É por isso que a gente lá no começo elabora uma estratégia para você. A gente não pode fazer uma estratégia em que você quer ser o engenheiro, o padeiro, o médico, o açougueiro, o gaiteiro e assim por diante. Lá no objetivo que nós traçamos, tudo faz sentido, tudo gira em torno do mesmo centro. Mas mesmo dentro desse mesmo objetivo específico, duas empresas com duas vagas com a nomenclatura igual, duas vagas iguais, ainda assim podem enfatizar coisas diferentes nas vagas delas. Então, essa aqui diz que a coisa A é importante, nessa aqui ela diz que a coisa B é importante. Então, se você está aplicando para uma vaga de assistente administrativo e o seu sumário está assim, por exemplo, no seu currículo atual, assistente administrativo, altamente comunicativa e resolvedora de problemas, buscando alavancar as habilidades de gerenciamento de negócios, administrativas e interpessoais, juntamente com experiência em atendimento ao cliente, para dar suporte ao time de executivos, gerenciar tarefas e projetos organizacionais e liderar o planejamento, organização e agendamentos em um ambiente dinâmico. Supomos que seu sumário já esteja assim, por exemplo. Mas supomos também que você está lendo a vaga e eles estão enfatizando lá que eles precisam de alguém altamente organizado e orientado a detalhes. Então você vai pegar aquelas informações, aquelas partes ali do seu sumário e você vai substituir algumas palavras-chave do seu sumário. Vamos agora a um outro exemplo.
Supomos que você esteja aplicando para uma vaga de assistente administrativo na indústria automotiva e você tem justamente a experiência trabalhando na indústria automotiva. Então é essa parte que você vai substituir ali, dando destaque para essa experiência que você teve que é importante para eles. Então veja que ali no sumário existe espaço para bastante adaptação. Por isso que é importante que você tenha uma visão holística sobre a sua própria carreira, sobre o seu próprio currículo. Que você saiba o que você já fez, os cargos que você já ocupou, as indústrias nas quais você trabalhou, as áreas de trabalho, né, os processos dentro de cada área, suas experiências, as skills que você usou em cada uma delas. E até as suas indústrias de interesse mesmo, que você ainda não tenha trabalhado em alguma delas. Ou seja, poxa, eu já trabalhei nas áreas de vendas, customer service e financeiro. Eu tenho experiência em financeiro e dentro de financeiro eu já trabalhei com os processos de contas a pagar, contas a receber e cobrança. Ou então eu identifiquei aqui na minha análise que eu já trabalhei em redes de lojas, né? Então eu tenho experiência na indústria de retail. Ou então eu já trabalhei, por exemplo, em uma fábrica de carros. Então eu já trabalhei, tenho experiência na indústria automotiva. Ou então eu estou aplicando para uma vaga em um hospital. Então eu tenho interesse na indústria de healthcare. Então percebe como é importante que você compreenda? Esses são apenas alguns dos milhares de exemplos, né, de opções que você tem de adaptação. Aí nós podemos adaptar, além do seu sumário, nós podemos adaptar também a sua seção de skills. Normalmente as skills na job description, elas estão já bem claras, mas se você precisar de uma ajudinha, você pode dar um Google. Por exemplo, Essential Skills for a Human Resources Coordinator. Você bota ali o nome do cargo para o qual você está aplicando. E aí você vai comparar essas skills essenciais, essas habilidades essenciais que o Google te deu, com a job description, e fica mais fácil de você identificar quais são elas quando você lê a vaga. Vai meio que te dando um treinamento ali. E aí você pode eliminar da sua seção de skills aquelas que não tem nada a ver com a vaga para a qual você está aplicando e deixar aquelas que têm alguma relação com a vaga. Ali em skills também, você vai prestar muita atenção nas tecnologias que eles pedem na vaga. Supomos que eles pedem conhecimento em um sistema que você já tem, mas você não tinha lembrado de colocar. Photoshop, Office, Google, qualquer coisa. Sei lá, poxa, eles pedem CRM, eu já trabalhei com o CRM, com o Salesforce, por exemplo. Deixa eu escrever aqui essa tecnologia no meu currículo. Essa é uma das coisas que os recrutadores mais procuram no currículo. Eles estão pedindo Power BI, eu já trabalhei com Power BI, deixa eu botar essa informação no meu currículo. Lembrando que quando nós falamos em adaptar o seu resume, parece que é só ir inserindo palavras-chave, né? Mas o ponto mesmo é a sua observação. Ou seja, se você vê diversas vagas que você tem interesse pedindo um sistema, um conhecimento que você não tem, por exemplo, esse é o seu sinal, né? É o sinal de que ao invés de você ficar chorando as pitangas que você não tem isso ou tem aquilo, você precisa aprender. E hoje nós estamos na era da informação, então você tem diversos recursos. Então, por exemplo, Google, YouTube, o LinkedIn Learning que a gente vai falar já já. E daí você pode aprender e passar a colocar isso tanto no seu resume quanto na seção skills do seu LinkedIn também. Então essas vagas elas vão funcionar para você como uma bússola, entende? Poxa, e nas experiências, Ellen, como é que eu adapto se as minhas experiências em si não mudam? Bom, você pode fazer de muitas formas. Você pode dar ênfase àquilo que você quer, né? Aquilo que a vaga pede, por exemplo. Supomos que você está procurando por vagas de financeiro. E no seu resume de uma página você tem 5 experiências, das quais só a última delas tem relação com o financeiro. Isso quer dizer que você vai enxugar as demais, né, as de cima, deixá-las com menos bullet points. Talvez você vai deixar com 1 ou 2 bullet points só, para você poder dar mais ênfase para a última. Supomos que você esteja aplicando para uma vaga administrativa e é só a sua penúltima experiência que tem mais relação com a vaga para a qual você está aplicando, que tem mais coisas administrativas. Então, você vai dar mais ênfase para a penúltima, ou seja, você vai deixar ela mais completa, já que as tarefas que você descreveu ali combinam mais com a vaga, com o que eles estão pedindo. Mas não se esqueça de que, assim,
Pode ser que você tenha feito outras coisas administrativas em outros cargos, em outras posições, mesmo que o nome daqueles cargos não tenham sido administrativos. Então, dessas outras experiências, por exemplo, você vai enxugar e vai retirar aquilo que não tem nada a ver com a vaga e vai deixar apenas aquelas bullet points que são úteis, ou seja, que tem algum tipo de relação. Só esse cargo aqui era de fato administrativo, mas em outros haviam atividades administrativas em si, entende? O propósito de você ter um resume matriz é justamente que você o utilize como recurso. É por isso que quando nós elaboramos, nós não fazemos só o resume de uma página, como é comum que façam, né? Então você vai assim, abrir o seu resume matriz e o seu de uma página, que é o que você está adaptando, e você vai usar a matriz como recurso. Olhar e pensar aqui, poxa, isso aqui tem tudo a ver com a vaga. Vou puxar aqui para o de uma página. Poxa, isso aqui não tem nada a ver, então vou eliminar do de uma página. É importante ressaltar que você usa esses materiais como recurso, mas que você não deve se limitar só ao que está ali. Porque, por exemplo, supomos que você tenha lido numa job description alguma coisa que você tinha esquecido de colocar no seu currículo, que você não descreveu, que nós não colocamos nos seus resumes, sem problema nenhum. Leia a job description e acrescente aquela informação ali no seu currículo matriz, né, para você ter sempre, para os próximos casos você precise também, e de uma página já que você está aplicando para aquela vaga. Resumindo, a adaptação do seu currículo, ela deve ser 100% focada na job description. Se a job description estiver assim, meio capenga, né, porque tem algumas que pode ser que você veja que estão fora do padrão, foque em uma descrição padrão. Então pega um exemplo de vaga que tem aberta lá no LinkedIn e usa aquilo como exemplo para preencher o seu currículo. Lembrando que assim, nós fazemos todo esse processo de definição de objetivos e elaboramos o seu currículo com bastante qualidade, que é justamente para isso, para facilitar o seu processo, para que você tenha tanto no currículo matriz quanto no de uma página, já palavras-chave, jargões que as empresas utilizam. Então é comum que você olhe para uma vaga e fale assim, poxa, eu preciso de pouca ou talvez nenhuma adaptação desse currículo aqui. Quanto mais você fugir daquele currículo, do objetivo que nós traçamos lá, mais trabalho vai dar para você adaptar aquele currículo. Quanto mais você ficar centrada em um cargo, menos trabalho vai dar para você adaptar o seu currículo. Então é comum que você olhe para aquilo ali e fale assim, poxa, na verdade eu olhei aqui, eu nem preciso adaptar, ou não preciso adaptar tanto. Ótimo. A questão é, você precisa comparar o seu currículo com a vaga e garantir que de fato você não precisa de tantas alterações. Contanto que você faça essa análise, perfeito. Agora você já recebeu os seus resumes, né? E você já pode aplicar para as vagas com esses currículos, você nem precisa esperar o LinkedIn. Mas vamos falar um pouquinho mais agora sobre o LinkedIn, que vai ser a próxima etapa do seu processo. Assim que você concluir esse vídeo aqui, que você terminar de assistir, você vai preencher nesse formulário as suas informações de login e de senha do seu LinkedIn. E aí eu vou implementar essas alterações, né, que eu vou te falar aqui nesse vídeo, lá no seu perfil. Algumas vezes o LinkedIn deixa eu acessar o seu perfil direto e outras vezes ele pede um código, que é um código enviado para o seu e-mail. Se isso acontecer, a gente vai te avisar e a gente pode pedir para marcar um horário com você, porque esse código expira em uns 10 minutos. Então assim, eu tento acessar lá e o LinkedIn fala, te mandei o código. Se você não me enviar o código em 10 minutos, ele expira. Então se isso acontecer, a gente conversa por e-mail, né? E te avisa. E você fala assim, Ellen, hoje às 2 horas da tarde eu tô disponível. Eu fico ali de olho no meu e-mail por uns 30 segundinhos, 2 minutinhos, e eu te encaminho o e-mail do LinkedIn com código assim que eu receber. Pronto, perfeito. Não é nada complicado, são só 2 minutinhos mesmo que você precisa ali dar uma olhadinha no seu e-mail e só encaminha pra gente o código, ou o próprio e-mail ou o código, antes dele expirar. Só isso, tá? O primeiro ponto do seu LinkedIn é a foto. Comprovadamente, quando o cliente tem uma foto no perfil, ele tende a ter muito mais conexões aceitas do que uma pessoa que não tem. Eu vejo muito isso quando eu estou fazendo o perfil dos clientes. Então, assim, tire uma foto já para adicionar ao seu perfil. Ela precisa ser uma foto profissional? Não precisa ser foto profissional de jeito nenhum. Você só precisa de uma foto que seja com um fundo neutro, né?
coisa neutra que não distraia do foco que é você. Não pode ter chapéu, óculos de sol, segurando cerveja, pode ser foto assim na praia, ou cortando você de um grupo, aquela pessoa, metade do braço da pessoa. Então você pode assim, não precisa reinventar a roda, você pode simplesmente se arrumar, se vestir como se você estivesse indo para uma entrevista, por exemplo, cabelo alinhado, acessórios discretos, maquiagem leve, e aí você tira uma foto numa parede clara, por exemplo, e perfeito. O mais importante é que você esteja numa luz boa para a foto ficar com uma resolução legal. E a sua foto vai ser de rosto, né? De rosto ou de busto para cima. E se possível, uma foto sorrindo. Porque você sorrindo na sua foto do LinkedIn demonstra mais abertura, tá? Então eu vou fazer diversas alterações no seu perfil do LinkedIn. Eu vou completar todo o seu perfil, claro, a headline, as experiências, a educação, as skills. Todo o trabalho de otimização que eu faço é com foco em colocar no seu perfil palavras-chave que atraiam recrutadores e profissionais excepcionais. As palavras que tem ali, a pessoa consegue procurar e encontrar você. Então é por isso que é importante. Então nada que tem lá é aleatório. Tudo que tem no seu perfil vai ter um propósito estratégico. Aí eu vou seguir, por exemplo, páginas de empresas de recrutamento para você, páginas de empresas na sua área de atuação, que podem te ajudar a ter uma overview melhor sobre o mercado de trabalho, sabe? Sobre o que a sua indústria está falando. Eu também vou colocar algumas configurações importantes no seu perfil, como Open to Work, que é aquela configuração que os recruiters te encontram, né? Aqui nesse Open to Work que eu coloco os cargos que você procura, os locais de interesse. Nesse começo, normalmente, nós deixamos o leque um pouco mais aberto. O LinkedIn ele nos dá mais esse espaço de flexibilização, até se a gente for comparar com aquela adaptação do resume que precisa ser tão definida para cada vaga. No LinkedIn a gente pode deixar mais aberto. Ou seja, talvez eu coloque um cargo lá a mais para ver como é que é a resposta. Ou mesmo que você esteja procurando, por exemplo, eu só quero cargos remotos. Mas talvez nesse início a gente deixe ali talvez alguns presenciais ou híbridos, para que você vá tendo mais contato com recrutadores, até para que você treine entrevistas. E aí, com o tempo, lógico, você pode, não só pode como deve, ir ajustando essas configurações. Outra coisa que eu adiciono também no seu perfil são os Job Alerts, que são alertas de trabalho. Ou seja, quando você clica naquela opção de Jobs do LinkedIn, que é aquela pastinha de trabalho, você encontra as nomenclaturas dos cargos relacionados à sua busca. E aí você vai perceber que muitas vezes, quando você busca por um nome de cargo lá, já aparece uma lista, né, as vagas abertas, com cargos com outros nomes, mas que têm as mesmas responsabilidades. Então vá ficando de olho lá nesses nomes desses outros cargos, assim você vai aumentando o seu conhecimento sobre os cargos para os quais você pode aplicar, sabe? E vá sempre, principalmente, lendo as job descriptions, porque muitas vezes apenas o nome do cargo não significa nada. O que importa de verdade é o que eles descreveram lá dentro da vaga de trabalho como sendo as responsabilidades daquele cargo. Então é nisso que você tem que ficar super atento. A navegação no LinkedIn de modo geral, ela é muito intuitiva, então não tem nada de super complexo. O que é que eu recomendo que você faça? Clique em todos os botões, em todas as opções e vá explorando as opções, os filtros. Aqui nessa opção de Jobs, por exemplo, você vai ver filtros de trabalho remoto, quantas milhas da sua casa é a empresa, qual é a indústria, qual é a empresa. Então vale muito a pena explorar, clicar em cada uma das opções para ver. Então você vai ver também que eu vou adicionar alguns cursos ao seu LinkedIn Learning, então talvez cursos para você se aprimorar, algumas skills que você já tem, aprimorar skills que você já tenha ou para desenvolver skills novas. Então dá uma olhadinha lá em LinkedIn Learning e nos Saved. E agora tem algumas partes importantes, né, sobre o seu LinkedIn. A primeira coisa é que, assim, lembre-se que através do seu LinkedIn você pode se valer da estratégia passiva, que é aquela estratégia em que o seu perfil está otimizado e os recrutadores encontram você. É por isso que a gente tem todo esse trabalho, né, esse investimento de tempo no seu LinkedIn. Portanto, você precisa responder a todas as pessoas que te mandarem mensagem.
que lá no LinkedIn a gente chama essa mensagem de e-mail. Então, quando nós usamos a ferramenta de recrutar do LinkedIn, né, que se chama LinkedIn Recruiter, existe um filtro lá dentro que nós podemos selecionar, que é um filtro que se chama assim, pessoas mais responsivas. Quando você responde as mensagens que você recebe lá no e-mail, você é bem classificado nesse filtro pela plataforma. E você recebe ainda mais e-mails. Então você precisa responder a todas as mensagens que você receber, mesmo aquelas que não forem do seu interesse. Então assim, supomos que você recebeu uma mensagem sobre uma posição que não é a que você está procurando. Você vai então clicar no perfil do recrutador e vai ver se no perfil dele aparece hiring, né? Que ele está contratando para alguma vaga e vai identificar quais são essas posições. Você vai ler todas e vai identificar aquela que você tem mais interesse e mencionar essa posição para ele. Ou se não tiver nenhuma que você tem interesse lá, se ele não tiver alguma vaga aberta, você vai mencionar para ele o que você está procurando. Mesmo que ele não tenha essa vaga aberta agora, porque pode ser que ele tenha essa vaga aberta em breve no futuro. Então você vai dizer assim, oi fulano, tudo bem? Obrigada por me contatar sobre a posição X. O que eu estou procurando agora é a posição Y. E aí você menciona para ele que viu que ele tem aquela vaga aberta ou que esse é o cargo X que você quer. Não deixe de consumir todo o conteúdo que tem lá no e-book também, porque no e-book tem assim dezenas de templates de mensagens que você pode adaptar e usar nessas interações com os recrutadores, tá? Outro ponto é que eu vou me conectar com pessoas no seu LinkedIn. E aí é claro que quando a gente fala sobre se conectar com pessoas, né, não existe a garantia de quem vai aceitar a conexão, quantas pessoas vão aceitar, mas toda vez que uma pessoa te aceitar, a mensagem que eu mandei para ela vai subir naquela sua caixinha de mensagens que fica lá do lado do LinkedIn, do lado direito. E pode ser que ela só aceite e não fale nada, pode ser que ela já peça o seu resume, pode ser que ela já te chame para uma primeira entrevista, né, aquele primeiro screening que nós falamos. Então, o que é que você precisa fazer toda vez que a pessoa for te aceitando e você vê que subiu a mensagem ali? Entre no perfil de cada pessoa que te aceitou. Veja de novo se ela está hiring para alguma vaga. Se ela não estiver hiring, clique na empresa onde ela trabalha, aí dentro do perfil da empresa no LinkedIn, clique em Jobs, e aí em seguida você analise tudo. Se a pessoa tem uma vaga aberta, já agradeça o convite de conexão mencionando a vaga e de novo, não deixe de ver os templates que tem lá no e-book, porque tem todos esses exemplos de interações lá dentro. Eu tenho diversas histórias de sucesso de clientes com essas interações do LinkedIn. Então, eu só consigo reforçar com você que essa parte passiva da estratégia é primordial. Já a parte da estratégia que é reativa, em que você olha e você aplica para vagas de trabalho, é só uma delas e ela não deve ser a única. Essa estratégia do LinkedIn, em que você responde às pessoas, você está aqui quietinho de forma passiva, as pessoas entram em contato com você, você precisa responder a todo mundo, tirar vantagem dessa estratégia que é passiva. E a estratégia que é ativa, que é quando você fala com pessoas, quando você aborda, quando você vai a eventos, é uma outra parte, que é a estratégia ativa. Então eu preciso que você una todas as estratégias sempre. Então ainda no LinkedIn, uma outra estratégia que eu preciso que você use é a seguinte. Para cada vaga que você aplicar, eu preciso que você veja o recrutador que postou essa vaga e envie uma mensagem para ele em seguida, assim que você aplicar para a vaga. Então você vai ver que você vai encontrar o modelo também lá no e-book da mensagem. Fulano de tal, acabei de aplicar para a vaga tal. Eu sou uma boa candidata porque eu tenho XYZ skills. Se você tiver o LinkedIn Premium, que é esse que é pago, né? Você tem direito a enviar os e-mails, que são essas mensagens que você pode mandar para as pessoas mesmo quando elas não são as suas conexões, mas você não precisa se preocupar em ter o LinkedIn pago. Uma dica para você é que você pode ativar o Premium, ou seja, eles te dão um mês para você usar de forma gratuita, um trial, que eles chamam, e aí você pode agilizar para usar esses recursos do LinkedIn pago, como por exemplo o LinkedIn Learning, que eu disse para você que eu vou adicionar os cursos lá, os e-mails, que são as mensagens para as pessoas, e aí você cancela antes deles cobrarem, deles começarem a cobrar. Se eu não me engano, deve ser uns $29 por mês, então você cancela antes. Se eu não estou enganada, se você ativar esse trial nesse período gratuito, um mês,
você tem 5 e-mails, mensagens que você pode mandar para as pessoas durante esse período gratuito. Se você continuar com o Premium, depois que você começa a pagar, você deve ter umas 12 ou 15 mensagens e e-mails que você pode mandar para as pessoas que não são suas conexões, a depender do plano que você fizer. Mas você não precisa mandar e-mail. Você pode simplesmente mandar uma mensagem, mandar um convite de conexão para a pessoa que tem a vaga aberta, e aí quando ela te aceitar, você manda uma mensagem para ela. Depois que ela aceita o seu convite, você fala que você acabou de se candidatar à vaga. Você consegue pegar esse modelinho de mensagem de duas formas, ou nas próprias mensagens que eu enviei, né, para as pessoas, conforme elas forem aceitando, foi subindo ali, pega aquele modelinho para você se conectar com a pessoa, depois que ela te aceitar, você manda mensagem, ou lá no próprio e-book. Então você tem esses dois recursos ali para você usar como exemplo. Então vai ser um diferencial para você que você complemente cada uma das suas candidaturas com uma mensagem para o recrutador em seguida. Então você aplica para a vaga, em seguida você manda a mensagem para o recrutador. Mesmo que você vá em outra plataforma, em outra job board, fui lá no Indeed, apliquei para a vaga. Ainda assim você volta lá no LinkedIn, acha a pessoa, acha o recrutador, tem o passo a passo lá no e-book e envia a mensagem para ela. Isso aumenta muito as suas chances de ser visto pelo recrutador. Bom, esse é um compilado das informações mais importantes sobre o seu resume, sobre o seu LinkedIn. Agora você vai, colocar as suas informações de login e senha aqui no formulário, assim que você concluir o vídeo. 2, você vai providenciar a sua foto, né, e já vai fazer o upload lá no seu perfil. E aí, enquanto nós fazemos a otimização dele, as pessoas já vão, quando forem aceitando, já está com foto, suas chances ficam melhores. Assim que nós finalizarmos o seu perfil, eu vou te mandar um link para nós termos a segunda e última sessão de vídeo mentoria, que vai ser entre 2 a 4 semanas da finalização do seu LinkedIn. Assim você tem tempo para aplicar para vagas, adaptar o seu resume, conversar com pessoas, ter dúvidas, e aí eu posso te ajudar a solucionar essas dúvidas na nossa próxima sessão. E depois dessa segunda sessão também, essa segunda sessão de vídeo mentoria, eu vou te enviar um formulário final que vai ter mais conteúdo com vídeo e vai ter também, vou enviar para você via e-mail, mais materiais escritos para te ajudar na sua trajetória, para fazer com que a sua trajetória seja uma trajetória de sucesso. Combinado? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre o processo que está em andamento, por favor, me manda um e-mail lá no info@newconsulting.io, que é um e-mail no qual a gente já tem trocado mensagens, e aí nós esclarecemos a dúvida para você, tá bom? Espero que você aproveite. Bote agora as suas informações de login e senha aqui.